Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone, estamos estudando a saúde e a segurança do trabalho. Nessa aula a gente vai ver alguns conceitos muito importantes sobre o SST, que é a segurança e a saúde do trabalho. Então, um dos conceitos que a gente precisa saber, que é o mais abrangente, eu acho que se aplica em todas as relações de trabalho, né? É o acidente de trabalho. Então, o acidente do trabalho, ele acontece no exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. O acidente de trabalho, ele pode acontecer em horário de serviço, né? Então, durante a execução das atividades, dentro daquele horário de serviço, né, que a pessoa está trabalhando, mas ele também pode acontecer no trajeto entre a casa e o trabalho. Então, o trajeto normal que o funcionário, que o empregado faz sempre, esse trajeto da casa para o trabalho e do trabalho para a casa, se acontecer um acidente ali, também é considerado acidente de trabalho. E também pode ser doença profissional, que é provocada pelo tipo de trabalho, ou doença do trabalho, causada pelas condições de trabalho. Então, isso tem essas duas vertentes, né? Ou ela é provocada pelo tipo de trabalho, ou pelas condições que o funcionário está exercendo aquele trabalho. E aí a gente tem os fatores de risco. Lembra que lá na NR1 que a gente falou que esses fatores de risco, eles precisam ser levantados, né? Precisam ser pesquisados, avaliados. Então, os fatores de riscos, eles podem ser, primeiro pode ser o risco físico. O risco físico que são riscos ambientais que se apresentam na forma de energia como ruídos, temperaturas extremas, vibração, radiação, frio, calor, pressões anormais e umidade. Então, tudo isso, né, que são esses riscos, essas condições ambientais, eles trazem um risco físico. Então aqui, por exemplo, a gente vê um profissional com uma britadeira e ele está na britadeira, mas ele não está usando EPI. Então isso daqui, ele traz uma vibração muito forte, ele traz um ruído muito alto, né, a poeira que vai levantar daqui. Então isso daqui envolve vários riscos físicos. Então esses riscos físicos, essa possibilidade de acontecer, né, esse tipo de risco, né, esse tipo de ação, precisa ser levantado, e aí quando você levanta esses riscos, você precisa ver o que pode evitar ou amenizar essas consequências, né? Então, do risco físico, aqui, por exemplo, do ruído extremo, né? Ele poderia estar usando vários EPIs para diminuir, para abrandar esses riscos que estão acontecendo com ele, né? Um outro tipo de risco é o risco químico. Já os riscos químicos, eles são provocados pelas substâncias químicas que se encontram nas formas líquida, sólida e gasosa, que se absorvidos pelo organismo, podem produzir reações tóxicas e dano à saúde. Então, tudo isso que envolve essas substâncias, né, sejam elas líquidas, sólidas ou gasosas, elas podem envolver um risco químico, se essas substâncias forem nocivas para o ser humano. Então aqui a gente vê, por exemplo, um profissional fazendo essa remoção dessas telhas de amianto. Então, ele precisa de um uniforme apropriado para manipular esse tipo de material, para que isso não interfira na saúde dele, né? Então a gente também tem EPIs próprios para isso, e esses riscos eles precisam ser levantados, né? Então esses riscos químicos, eles não acontecem só dentro de um hospital, dentro de uma farmacêutica. Esses riscos químicos, eles podem acontecer em qualquer lugar, né? Porque essas substâncias, elas existem na natureza, elas existem na nossa vida, né? Então qualquer lugar pode existir esse risco químico. Os riscos biológicos, eles já são provocados por bactérias, vírus e fungos. E eles são identificados por infecções, parasitoses, reações alérgicas ou intoxicações provocadas por falta de higiene no ambiente de trabalho. Então, o risco biológico, ele também existe, ele está muito, no caso das obras, ele está muito atrelado, muito vinculado na questão da higiene, né? Já que ele é provocado por vírus, fungos, né, e bactérias. Então, esse risco biológico precisa também ser avaliado e levantado, né, a gravidade desses riscos.
E por fim, o risco mecânico, que são os riscos que podem comprometer a segurança dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho. Podem ocorrer por falta de manutenção nas máquinas ou equipamentos, por exemplo. Então, esses riscos mecânicos é tudo aquilo que compromete, né, a segurança, a integridade física do trabalhador. Então, por exemplo, a falta de manutenção, falta de equipamento, a gente vê aqui, por exemplo, um andaime que caiu, né? Então, esse andaime, ele pode ter sido montado de forma errada, ele pode estar com um desgaste, não ter sofrido manutenção adequada. Então, tudo isso, ele põe em risco a saúde do trabalhador. Então, são os riscos mecânicos, né, que põem essa integridade física do profissional em risco. E também tem os riscos ergonômicos, que são riscos caracterizados pela falta de adaptação das condições de trabalho às necessidades do trabalhador. Então, como a gente viu, o médico, né, do trabalho, ele precisa fazer essa ponte entre o que o mercado precisa e aquilo que o trabalhador pode oferecer, né? Nesse caso aqui, a gente pode ver que o profissional, ele está abaixado fazendo o assentamento desses tijolos, mas olha a posição dele, a postura dele. Então, se ele fica muito tempo nessa posição, ele vai provavelmente gerar um desconforto na coluna. E isso, né, acontecendo diversas vezes por um período muito grande, isso vai com certeza trazer um prejuízo físico, né, na coluna desse trabalhador. Além do mais, se ele não tiver uma posição correta para trabalhar, o equipamento correto para trabalhar, que o corpo dele possa permanecer de uma forma que não vai prejudicar o corpo dele, esse profissional ele vai render menos, porque ele vai estar com desconforto, né? E esse desconforto pode aumentar para as doenças ocupacionais. Os acidentes do trabalho, eles são majoritariamente causados ou pela condição insegura ou por ato inseguro. A condição insegura são as falhas no local de trabalho, que podem ocasionar um acidente. Então, essa condição insegura é aquilo que existe no local de trabalho, né? Então, ou é uma falta de sinalização, ou é piso irregular, ou instalações com defeito ou inadequadas, né? Então, você imagina uma instalação elétrica que tenha um fio desencapado, né? Então, essas falhas no local, eles são consideradas as condições inseguras. Então, aquilo está no ambiente e o trabalhador ele está sujeito àquilo por estar trabalhando ali naquele ambiente. Então, essas são as condições inseguras. Já os atos inseguros são as ações do ser humano, do profissional, né? Que podem ser conscientes ou inconscientes no ambiente de trabalho que podem causar os acidentes ou os ferimentos. Como, por exemplo, a falta da utilização dos EPIs, a falta de uma roupa inadequada. Então, por exemplo, o pedreiro vai trabalhar de chinelo, né? Isso é um ato inseguro, porque ele está se colocando em risco. Então, o uso de ferramentas, por exemplo, inadequadas, fazer aquelas gambiarras, né? Dar um jeitinho. Então, isso daqui são os atos inseguros. Já é o profissional se colocando em risco por conta das atitudes dele. Ele pode ter ciência disso ou não, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, nesse caso, os trabalhadores sem a roupa adequada, sem a utilização dos EPIs, né? Então, totalmente sem proteção. Então, eles estão se colocando em risco, eles estão fazendo esses atos inseguros. Então, isso com certeza pode gerar um acidente de trabalho, certo? Então, essas são aquelas nomenclaturas, né, que a gente precisava saber mais, né? Então, esses conceitos são os mais importantes nessa área de segurança do trabalho. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido clara. E a gente se vê, então, na próxima aula para tratar, então, sobre os EPIs, certo? Então, um beijo, até lá. Tchau, tchau.